Eu recomendo porque tem muitos professores excelentes e eles tratam a gente como algo familiar, uma coisa interpessoal, entendeu? Então é de grande valor para a gente que está voltando a estudar novamente, ter aquela desvincular um pouco o que é a educação agora. Como eu passei, após eu terminar o curso técnico, eu fui admitida pela Prefeitura de São João de Meriti para trabalhar como agente de saúde na unidade básica. Então, atuando na unidade básica, o que eu aprendi no campus, ele foi de grande utilidade para mim no meu trabalho. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São João de Meriti, oferece vagas para curso técnico de administração no período vespertino noturno. E para você se inscrever, você precisa estar cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio ou ter concluído já o ensino médio. Nós temos a pós-graduação de Gestão e Negócios, no período noturno, nos dias de terças e quintas. E para você se inscrever, você precisa apenas ter um diploma de curso superior. Você já possui um curso de graduação e está buscando se especializar? O Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São João de Meriti, está com as inscrições abertas nos programas de pós-graduação Lato Sensu. São 3 cursos ofertados. Práticas de letramento, um curso presencial aos sábados de 8 às 6 da tarde. Gestão de negócios, um curso também presencial com aulas terças e quintas à noite. E informática aplicada à educação, para você que já é da área, um curso completo à distância. E tem mais, os professores são mestres ou doutores e todos os cursos são gratuitos. Boa tarde a todos, ou você que está na internet assistindo agora, pode ser bom dia, pode ser boa noite. É uma satisfação estar com vocês. Eu sou o professor Rodney, estou diretor-geral do campus São João de Meriti do IFRJ e hoje nós temos uma presença super especial. A palestra intitulada Papel do Técnico em Administração das Organizações. Você que é técnico em administração, que faz nosso curso técnico, que estuda conosco, é fundamental estudar, saber e se informar com o Conselho Regional de Administração. Quem vai apresentar é o administrador Rafael Monteiro, que ele é do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, é formado em bacharel em administração pelas Faculdades Integradas Simonsen, possui MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Educação Corporativa pela UFRJ e atualmente ocupa o cargo de assessor de Relações Acadêmicas do CRA do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado, Rafael, por sua presença. Eu queria que você contasse uma história aqui pra gente sobre que você me entregou minha carteirinha, minha nova carteirinha do CRA, né? Que foi quando a gente se conheceu lá na entrega do conselho. Eu também faço parte do conselho de administração. Tenho muita honra, porque minha categoria profissional dá esse acesso. E seja bem-vindo ao Campus São João de Meriti, te abraço. Professor Rod, muito obrigado, uma boa noite a todos, uma satisfação enorme poder estar voltando. Agora, que pena, de uma forma virtual, mas que daqui a pouco, em breve, estaremos naquele carolo humano, né, que todos nós gostamos, da sala de aula, do auditório, que possamos trocar, olhar nos olhos dos colegas, dos profissionais, dos professores, dos estudantes, de uma forma geral. Uma satisfação enorme estar reencontrando, né, minhas professoras de faculdade. Isso é sempre muito prazeroso para nós, profissionais de mercado, enfim, hoje poder compartilhar, né, dessa alegria do trabalho, nesse momento de tanta tristeza, né, mas também para algumas pessoas de tanta alegria, nesse momento de pandemia que vivemos no mundo todo, que assola o mundo todo, né, e o nosso estado não é diferente. Professor, olha, muito obrigado, é verdade, né? Um belo dia estava lá no 5º andar do CRA e o ramal toca e fala: Rafael, tem um professor aqui do Instituto Federal que quer falar com você. Eu falei: caramba, será que eu agendei e não coloquei aqui na agenda? Foi pelo telefone, por e-mail? Não, pode subir, eu sou assim mesmo, estando lá, não estando com ninguém, eu recebo as pessoas, acho que é meu papel e meu dever enquanto representante institucional do Conselho. E foi você, né, professor? Subiu lá, batemos um papo, tomamos um cafezinho, uma água, e você veio nos trazer alegria de estar lá fazendo a sua nova carteira e fez questão de que eu tirasse uma foto com você, lhe entregando a carteira, e ali começamos a startar uma conversa, né, projetos, enfim, hoje estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, realizando nessa 4ª semana aí muito importante de ciência e tecnologia, que eu diria, né, professor Roger, não é apenas para nossa comunidade do Instituto,
mas isso é para a sociedade de uma maneira geral. Eu acho que desenvolver o conhecimento, né, expandir o conhecimento, difundir o conhecimento, prospectar o conhecimento nunca é demais, né? Porque eu acho que conhecimento não fica para a gente, né? Eu acho que conhecimento a gente precisa compartilhar, seja qual for o conhecimento, desde que seja um conhecimento, né, correto, leal, enfim, eu acho que isso é fundamental na academia, que a gente acaba ajudando a sociedade de uma maneira geral. Você nos coloca aqui, professor Roy, professor Erivelto também, e demais professores, e, claro, principalmente aos colegas que nos estão assistindo nesse momento, e principalmente, eu digo sempre, professor, não importa a idade, mas quando eu vou no TEC, é minhas crianças, né? As minhas crianças estejam assistindo. Qual é o papel, né, do técnico em administração nas organizações? Me permita, professor Roy, rapidamente, eu acho que isso é muito interessante falar, acho que eu já falei isso uma vez, lá atrás, quando estive aí no Campo São João, que esse projeto, quer dizer, até 7 de junho de 2017, colegas, isso é importante trazer para que vocês entenderem por que vocês se encontram hoje no CRA. Vocês não faziam parte, aspas, né, de forma legal dentro do Conselho. Quer dizer, o Conselho sempre participou, sempre incentivou, sempre esteve presente nas escolas técnicas no estado do Rio de Janeiro todo, sempre que convidado, né, muitos professores do curso técnico são administradores formados e registrados no Conselho, sempre fez questão que o CRA pudesse participar desses momentos de eventos, ou uma palestra, ou um bate-papo, ou um café com o próprio coordenador. E toda vez que eu ia, né, às escolas, eu sempre recebia uma demanda, tanto dos alunos quanto dos professores. Poxa, por que o CRA não registra o nosso curso? Quer dizer, por que tem concursos públicos, todo mundo invade a nossa área, todo mundo se diz técnico em administração? Enfim, eu sempre explicando que, infelizmente, naquele guarda-chuva do CRA, no momento, não permitia que o técnico fizesse parte. As próprias Forças Armadas questionavam, porque eles abrem todos os anos, né, principalmente a Aeronáutica e o Exército, abre muito concurso público para formação técnica, questionava o CRA, poxa, o técnico de enfermagem tem lá o Corém, né? O técnico de eletrônica tem lá hoje o Conselho Federal dos Técnicos, enfim. E a gente recebeu essa resposta. Ao tempo que o professor Roger e demais, eu comecei a questionar o conselho, e naquela ocasião o presidente era o Wagner Siqueira. Eu falei, olha, Wagner, está tendo uma demanda absurda, as pessoas querem participar do conselho de forma efetiva, ter o seu registro, ter seus direitos, enfim. E ele me explicava sempre. Até que passou algum tempo, ele falou, você topa o desafio de liderar esse projeto, de estar trazendo o técnico, porque isso vem lá desde o nosso patrono Domiro Siqueira. Eu falei, topo porque o que acontece? Não é uma questão apenas de você registrar e fazer com que o colega técnico de administração passe a pagar a anuidade do conselho. Era uma questão social, era uma questão de empregabilidade, de mercado de trabalho, de possibilidade. Ou seja, a questão da anuidade, para mim, naquele momento, era consequência do trabalho que nós iríamos desenvolver. E aí eu me debrucei, fiz uma pesquisa ampla em todos os conselhos profissionais do Brasil que registravam o técnico. Claro, comecei a ter ajuda do meu jurídico, no CRA, do próprio Wagner, enfim, e começamos a trabalhar. Mas não bastava o CRA do Rio de Janeiro querer registrar vocês. Tinha que ser o Conselho Federal de Administração em Brasília. Então, começamos a trabalhar, desenvolver o projeto, fazer levantamentos, muitos dados, muitas informações, e aí nós montamos o projeto, mandamos para Brasília. E aí, naquele primeiro momento, foi muito mal recebido, não entender a proposta que o Rio de Janeiro estava encaminhando para lá, e falaram coisas que nesse momento não tem por que a gente aqui falar. Mas o tempo passou. E aí, em 2016, 15 para 16, o Wagner ganhou a presidência, disputou uma eleição e foi ser presidente do Conselho Federal de Administração. Ele toma posse em janeiro de 2016, e aí a gente faz uma reunião no CRA do Rio de Janeiro para poder discutir com alguns professores e coordenadores de nível médio, como é que seria a estratégia para que a gente pudesse aprovar isso no âmbito nacional. E comecei a ir algumas vezes a Brasília e apresentar isso para os outros conselhos, quer dizer, os representantes dos outros conselhos regionais. E aí começamos a mudar um pouco o entendimento dos colegas, porque, num outro momento, as pessoas, eu diria que não leram o projeto. Eu comecei a explicar, o tempo foi passando, e a gente foi alimentando de mais informações, porque as pessoas começaram a se interessar, ao ponto, para resumir a história para vocês, que eu fui ao Acre.
Fui ao Acre porque o Acre aconteceria uma reunião de todos os representantes da profissão, quer dizer, dos 27 conselhos regionais, e seria votado lá se o técnico ia, de fato, fazer parte, naquele momento, do sistema Conselho Federal e Conselho Regional de Administração. Foi uma grata surpresa, porque dos 27 conselhos, 24 aprovaram a entrada dos técnicos em administração naquele momento. Apenas do técnico, não. Nós pegamos o eixo de negócio do Pronatec, mais o eixo na área de turismo, hotelaria, e hoje nós registramos 19 cursos técnicos no sistema Conselho Federal e Conselho Regional. Por que eles contam essa história? Para vocês entenderem a importância que o curso de vocês tem hoje para a sociedade de uma maneira geral. Quer dizer, eu sempre costumo dizer o seguinte, a importância sempre foi muito grande, vocês sempre foram fortes, só que quando você tem um órgão regulamentador, fiscalizador da profissão que vocês escolheram, eu diria que o patamar de vocês muda. Quer dizer, vocês vêm para um outro nível, tanto de responsabilidade enquanto profissional, mas também com um conselho que possa hoje olhar por vocês, defender a classe de vocês, defender o espaço no mercado de trabalho. E eu sempre falo, sabe, professor Rony e demais colegas, que foi o maior presente, acho que o maior projeto que eu fiz na minha vida enquanto profissional de administração, porque eu, como volto a repetir, não é apenas o valor monetário, mas qual é o valor, o significativo, a mudança social que você pode impactar na sociedade de uma maneira geral. Hoje eu falo com muito orgulho, primeiro que foi aprovado no dia do meu aniversário, 8 de junho, foi o maior presente que eu recebi até hoje. E saber que hoje o Brasil todo e que muitos jovens foram impactados, e que às vezes eu recebia no CRE, que a gente ainda está de home office, jovens que podem hoje fazer concurso público, tem seu espaço garantido lá, que exige o registro profissional, em demais outras esferas, na esfera privada e pública, e é por isso que hoje vocês se encontram, é por isso que essa relação cada vez mais se estreita entre o CRA e os cursos de técnico em administração no estado do Rio de Janeiro. E aí vocês podem perguntar, mas tudo bem, Rafael, mas para que serve um conselho? O conselho, eu diria a vocês, para que vocês possam ter um entendimento, para aqueles que conhecem, eu vou reforçar, para aqueles que não conhecem, a gente vem aqui trazer a primeira fala. O conselho, eu sempre falo que ele se divide num tripé. Didaticamente, para falar isso com vocês, ele tem a questão do registro, da fiscalização e da ética profissional. Quer dizer, a profissão do administrador, ela é regulamentada no dia 9 de setembro de 1965, através da Lei 479. Quer dizer, é por isso que 9 de setembro, agora de 2021, comemoramos aí 56 anos de regulamentação da profissão. Antes se falava o dia do administrador, hoje é o dia do profissional de administração. Por quê? Porque o CRA, dentro desse guarda-chuva, em outros termos, no escopo doutrinário, eu tenho o técnico como a base, os tecnólogos, os bacharéis, os mestres e doutores em administração. Quer dizer, nós temos desde a base da pirâmide até o pensador da profissão hoje dentro do sistema Conselho Federal e Conselho Regional. Então, isso é um ganho para a profissão, isso é um fortalecimento da nossa profissão. Então, como eu diria para vocês? Registro. Que é o Conselho registra? O Conselho ele registra a pessoa física, que somos nós, e pessoas jurídicas, que são as empresas, é claro. Então, o Conselho, ele hoje, falando mais na linha de vocês, quando vocês, antigamente, antes de 7 de junho de 2017, alguém terminasse o curso técnico de administração, ele pegava o certificado de conclusão, o diploma dele de conclusão, e ele poderia trabalhar no mercado, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vai fazer o concurso, vai fazer na administrativa privada, vai ser empreendedor, não importa. No momento que o Conselho aprova a vinda de vocês para dentro do CRA, do Sistema Conselho Federal e Conselho Regional, isso muda. Por quê? Não basta hoje, através do Instituto Federal, vocês pegarem o certificado de conclusão de vocês. Para que vocês possam exercer legalmente a profissão de vocês, fazer concurso público, vocês precisam da carteira profissional, do registro profissional do Conselho Regional de Administração do estado ao qual vocês vão estar exercendo a profissão, que nesse momento é o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, para que eu possa exercer minha profissão legalmente, para que eu possa disputar concurso público na minha área de atuação como técnico em administração, eu preciso do meu registro profissional. Alguns de vocês podem perguntar assim, mas Rafael, eu não vou exercer minha profissão. Eu vou terminar o curso e vou fazer outra coisa. Eu preciso do meu registro? Não. O registro é para aqueles que vão exercer a profissão, seja na iniciativa pública ou na iniciativa privada.
para o exercício legal da profissão. Então, o conselho ele registra a pessoa física, que são vocês. Pessoa jurídica, o que são, Rafael? São as empresas que têm no seu contrato social atividade em administração. Por exemplo, uma empresa de recrutamento e seleção, uma empresa de logística de transporte, né? Então, quer dizer, se eu tenho dentro do meu contrato social atividade em administração, essa empresa precisa se registrar no conselho. E no momento que eu registro uma empresa, eu gero emprego. Por que, Rafael, você está falando isso? Porque para cada empresa registrada, eu preciso de um profissional formado e registrado no conselho para ser o responsável técnico daquela empresa. Quando você vai numa rua e vê uma placa de obra, está lá, engenheiro responsável técnico da obra. Tem isso. Quando você vai numa farmácia, numa clínica, você tem responsável técnico. A nossa profissão também tem. E isso gera emprego. Isso gera oportunidade para vocês amanhã no mercado de trabalho. Quando eu venho para fiscalização, quem o conselho fiscaliza? Eu diria a vocês que esse é a principal atividade de um conselho. De contabilidade, de economia, de química, de enfermagem, de medicina, não importa. A principal atividade de um conselho é a fiscalização. Eu diria que é o pulmão, é o coração. Porque quanto mais eu fiscalizo, quanto mais eu falo para a sociedade que o conselho está presente, que o conselho está de olho naqueles cargos, naquela área de atuação do profissional de administração, eu tenho a profissão mais forte porque eles se sentem mais prestigiados, eles se sentem representados e automaticamente o número de registro profissional ele aumenta na base do conselho porque eu tenho um conselho atuante. Então o conselho ele registra pessoa física, ele fiscaliza empresa privada, empresa pública, concurso público e os processos de licitações. Quer dizer, o conselho ele fiscaliza para fazer a defesa da sua profissão no mercado de trabalho. Se eu tenho um profissional que não é formado e está atuando como técnico de administração, é obrigação do conselho fiscalizar e colocar um profissional devidamente formado e registrado no conselho. Então, para vocês terem essa perspectiva, mas essa conversa ela tem muito mais informação no site do conselho. Quando você vai para a ética profissional, fechando a nossa pirâmide, quer dizer, o que é a ética profissional? Qualquer profissão que é regulamentada, que tem um conselho, ele tem um código de ética. Não é diferente. Quer dizer, o médico tem seu código de ética, o enfermeiro tem seu código de ética, o engenheiro tem, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o economista tem código de ética, porque eles têm conselho. Vocês também hoje têm um conselho e vocês têm um código de ética. Para que serve o código de ética, Rafael? Para a gente olhar o nosso direito e o nosso dever. O código de ética não é para punir, o código de ética é para orientar. No momento que a gente também sai do trilho, ele serve como punição. Para trazer um exemplo claro para vocês, a gente está num processo de pandemia. Quer dizer, infelizmente, alguns colegas no início da vacinação fingiam que davam a vacina. Estavam injetando nada. Eles foram denunciados ao seu conselho e à polícia e serão julgados pelo código de ética dos seus conselhos e poderão sofrer uma punição administrativa ou até a perda do seu registro profissional e nunca mais exercer a sua profissão. Eu diria a vocês que é a mesma coisa conosco. No momento que a gente não tem ética, no momento que a gente não pratica essa ética profissional, que não tem a competência gerencial, nós também podemos ser denunciados e sofrer uma punição administrativa ou até uma punição da perda do registro. Eu diria a vocês o seguinte, eu gosto de pegar aqui na minha gavetinha para exemplificar para vocês. A gente fala muitas das vezes que a ética ela fica muito voltada para a questão médica. É verdade, porque a questão médica está na sociedade, está no cotidiano, está no dia a dia. A gente fala que o médico mata muito. Eu gosto de sempre usar esse exemplo porque eu acho que ele reflete bem para vocês entenderem. Até para vocês entenderem a importância da profissão que vocês escolheram. Mas a gente mata muito mais. Porque na hora que um profissional de administração tem a caneta na mão, dentro de um processo gerencial, um ato que não seja ético, ou por falta de competência gerencial, essa organização ela pode quebrar, ela pode vir à falência. E a gente está dando um impacto social e econômico no bairro, no município, no estado e no país que essa empresa vive situada. Eu quero dizer o seguinte, que ela tem dezenas, centenas e milhares de pessoas trabalhando naquela organização. E por trás dessas pessoas existem 3 a 4 pessoas que dependem daquela remuneração para a sua sobrevivência dentro de casa.
na sociedade de uma maneira geral. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade naquilo que a gente vai fazer amanhã no mercado de trabalho ou o que está fazendo. Eu quero falar para vocês, colegas, o seguinte: a profissão de vocês sempre tiveram valor, mas hoje ela tem um valor muito maior. Ela tem um peso muito maior. Vocês têm um conselho que pode contar, que ele é o braço direito, ele é o braço esquerdo, ele está aqui para ouvir e para receber críticas construtivas que façam a nossa profissão cada vez mais crescer. Eu diria isso da questão da ética profissional, porque a ética é fundamental nesse processo que a gente vive de gestão nas organizações. Então, cuidado com o que vocês estão fazendo. Cuidado com aquilo que oferecem para vocês, porque o impacto que um profissional de administração pode ter na sociedade, ele dá desemprego, ele mexe com a economia, ele mexe com toda uma cadeia que a gente não tem ideia. Porque a nossa profissão é melhor? Não, mas é porque a nossa profissão ela tem o seu valor, ela tem seu símbolo, tem seu significado. Porque administrar é gerir pessoas. Administrar é tomar decisões, mas a gente não pode tomar decisão apenas em cima de números, mas sim que a gente está gerindo pessoas. Se a gente tirar todas as pessoas de uma empresa, a gente tem um monte de parede, um monte de laje, um monte de viga que não tem significado nenhum. Cuidado com aquilo que é passado para vocês. E passando a palavra para o professor Rod, para que a gente possa até falar um pouco desse papel e abrir espaço que as pessoas também conversem conosco. Antes de tudo, vocês têm uma coisa chamada carteira de estudante do CRA, para que vocês possam vir conosco, para que vocês possam interagir, participar mais do conselho. Essa carteira não tem custo nenhum para vocês. É uma carteira que vocês podem ir ao site do CRA, fazer a carteira de vocês, tem que anexar lá uma documentação, preencher, e vocês vão receber, depois que tiver tudo certinho. Aí, professor Roger, você me indica aqui que eu posso botar aqui no bate-papo, se essas pessoas têm acesso, ou depois eu passo aí o link e vocês espalham aí para os alunos. Vocês podem fazer e vocês têm direito, além de cinema, do teatro, do campo de futebol, dar desconto por ser uma carteira estudante, mas vocês passam a receber informações do conselho. Vocês têm a Universidade Corporativa, que oferta mais de 200 cursos gratuitos para vocês. Quer dizer, gera certificado, os cursos ajudam na qualificação e capacitação de vocês, quer dizer, bota no currículo de vocês. Vocês têm uma biblioteca virtual muito interessante, vocês têm um blog acadêmico, vocês têm um clube de serviço com várias empresas que ofertam desconto, vocês têm um site vasto de informações, todas as mídias sociais, tem um canal de YouTube muito legal, com muitas entrevistas, muitas palestras, muita informação sobre a área de vocês. Então, assim, navegue, busque informação, tem muita coisa legal, mas isso através da carteira. A carteira não tem custo nenhum. E com a carteira vocês fazem os cursos. Se vocês entrarem hoje no site do CRA e buscarem lá a Universidade Corporativa, vocês vão ver que os cursos são pagos. Mas quando você tem a carteira e você faz o login na universidade, todos os cursos passam a ser zerados. Quer dizer, se eu tenho uma carteira gratuita e eu posso fazer cursos gratuitos, por que não fazer? Então, vai lá, faça, participe, interaja. E, professor Roger, eu passo a palavra para você. Essa é uma introdução que, às vezes, é um pouco longa, mas para que os alunos possam se situar e entender exatamente o que é um conselho. E aí eu fico à disposição, se alguém quer perguntar alguma coisa dessa primeira parte, e aí a gente passa aqui para, vamos falar propriamente para o nosso tema. Isso, muito obrigado, Rafael. A dinâmica é pelo chat, né? As pessoas podem fazer perguntas pelo chat, que a gente lê aqui e repassa as perguntas. Fique à vontade de colocar o link no chat aí para as pessoas terem acesso. Legal, acho que é importante. Esse dado acho que é importante aqui da gratuidade, acho que reforçar isso para os alunos que estão aqui, né? E para os alunos que vão assistir depois. Aqui o professor Ivel também faz a coordenação de extensão do campus, pode aí mediar isso aqui internamente também, acho que tem um papel importante. Só uma pergunta, o técnico que vocês aprovaram é apenas de administração? E desde já abro a pergunta para o chat, tá? Quem quiser fazer a pergunta, por favor, fique à vontade, enquanto eu vou fazendo uma perguntinha aqui para ele. O técnico é só de administração ou existe outras áreas? Porque aqui tem um curso técnico de informática para a internet. Não, são outras áreas, pessoal. Você tem uma ideia? Você tem o técnico em administração, o técnico em comércio, comércio exterior, cooperativismo, finança, logística, qualidade, recursos humanos.
serviços públicos, transações imobiliárias, vendas. Você tem... meu Deus, tem aquele curso que é do eixo militar, suprimento. Você tem os cursos de turismo, não, eventos, hospedagem, lazer, guia de turismo, agenciamento de viagem, enfim, você tem uma gama de... Eu posso até depois mandar para você e você dar uma olhada lá no site do Conselho, quem se registra, todos os cursos hoje que o CRA ele tem dentro do seu eixo de registro, da formação Perfeito. técnica, claro. Perfeito, muito obrigado. Vou dar uma olhadinha aqui no chat para verificar, o pessoal agradecendo aqui. O link que você mandou. Coloca aqui o link para os estudantes entrarem, já colocou. Perfeito. Algum estudante quer fazer uma pergunta, quer colocar aqui no chat, fique à vontade. A gente lê com muito prazer. Se quiser dar continuidade, Rafael, pô, fica à vontade também. Então, aí a gente pode abrir um bate-papo, professor, com o professor Ivel, a professora Albertina, Deise, você, enfim, quem quiser participar. Quer dizer, professor, Rod, você nos coloca uma questão que eu acho muito interessante. A gente poderia ficar aqui, eu acho que na quinta semana, na sexta, na sétima, na 20ª semana de ciência e tecnologia, porque o tema ele é muito agradável e vasto e todo mundo tem um olhar diferente, mas convergindo para esse papel. Quer dizer, qual é o nosso papel, né, professor? Assim, a gente tem essa questão técnica que eu chamo do que é o conselho e tudo, mas eu acho que, basicamente, eu acho que o profissional, o técnico de administração, precisa entender o seguinte... Bem-vindo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus São João de Meriti. Aqui você encontrará laboratórios de última geração para aprimorar os seus sonhos, por meio de ofertas de pós-graduação, graduação, cursos técnicos, formação inicial e continuada, pesquisa, inovação e extensão. Do eixo de Gestão e Negócios, destacamos o curso de pós-graduação em Gestão de Negócios, o curso de Bacharelado em Administração e o curso técnico de nível médio em Administração. E para você que concluiu ou está realizando o ensino fundamental, oferecemos o curso de Formação Inicial e Continuada em Assistente em Logística, o curso de formação inicial e continuada em assistente em contabilidade e o curso de formação inicial e continuada em assistente administrativo. Já no eixo de informação e comunicação, destacamos o curso de pós-graduação à distância em informática aplicada à educação e o curso técnico de nível médio em informática para a internet. No eixo de controle e processos industriais, destacamos o curso de formação inicial e continuada em eletricista instalador predial de baixa tensão e o curso de formação inicial e continuada em cadista para construção civil. Por fim, no eixo de desenvolvimento educacional e social, nossos destaques são o curso de pós-graduação em práticas de letramento, o curso de formação inicial e continuada à distância em contador de histórias e muitos outros. Acesse o nosso site, redes sociais ou ligue para nós e agende uma visita. Somos a sua melhor opção em educação profissional e tecnológica no coração da Baixada Fluminense. Venha para o IFRJ, sua rede positiva de novas amizades. Educação pública, gratuita e de qualidade. Primeiro, ele precisa de uma coisa que eu sempre venho falando, até para nível superior, que é o sentimento de pertencimento da sua profissão. Eu acho que passa a primeira parte por aí. Você tem que se sentir pertencido. Você tem que ter orgulho da profissão que você escolheu. Não é muitas das vezes quando as pessoas falam vou balançar a bandeira da ADM, botar um adesivo no carro, uma roupa, um boné. Legal, bacana, eu adoro isso, é muito legal. Mas não é apenas isso.
Eu acho que recuperar o sentimento de pertencimento e deixar com que as pessoas, muitas das vezes, falem assim: ah, eu escolhi administração por falta de opção, não sabe o que fazer, faz administração. Isso ainda, assim, ainda se discute, se fala nos corredores das escolas, nos corredores das universidades e no bate-papo informal. Só que a gente tem que começar a entender que a gente não precisa ficar o tempo todo discutindo e debatendo com pessoas que não sabem o que fala da profissão qual você escolheu. Eu acho que o nosso papel enquanto profissional de administração, não importa se é formação técnica, se é formação estratégica, é você começar a fazer uma coisa. Eu acho que o aluno, inicialmente, dentro da sala de aula, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer um planejamento de carreira. Entender o que é a sua profissão, debater e discutir com o professor na sala de aula, transcender a sala de aula, porque eu falo que o curso ele vai ter daqui para cá com o aluno. O instituto ele não pode ser responsável 100% pela sua formação. Ele é a ponte, ele é o caminho, ele é o start inicial do teu processo de desenvolvimento educacional. Ele precisa entender que entre quatro paredes no instituto se aprende muita coisa, mas ele precisa sair, ele precisa fazer os cursos extracurriculares, ele precisa participar de um seminário, participar de um congresso, de uma feira, de um webinar hoje na internet, ler os livros, não ler só livro de administração, ler livros de cultura geral para poder ajudar ele na formação de uma maneira geral. Então, ele precisa fazer um planejamento de carreira. Quer dizer, se eu tenho um curso técnico que ele não é concomitante, que ele é de 1 ano e meio, o que eu faço por módulo? O primeiro módulo, eu vou chutar aqui, tá, Rod? Só para a gente poder ter uma ideia. O que eu faço do primeiro ao terceiro mês? Me ambiento, entendo e vou buscar um curso de línguas. Do terceiro ao sexto mês, o que eu vou buscar? Vou buscar um estágio para a minha profissão e do sexto ao 10º mês e assim sucessivamente. O que eu faço? Você precisa agregar valor nesse processo, nesse planejamento de carreira. E quando você começa a se preparar, não somente na sala de aula com os professores, que é importantíssimo, mas que você possa fazer um estágio, fazer cursos, fazer o curso de idiomas, fazer a leitura, fazer a participação de uma maneira geral. Se você trabalha, não estou dizendo, não vou aqui, questão de idade, não importa. Rafael, estou trabalhando. Você vai trabalhar, vai cuidar da sua família, porém você tem que se dedicar um tempo nessa construção, nesse planejamento de carreira. Porque quando você não faz o planejamento de carreira, a tendência quando você chega na ponta desse processo é você encontrar muito mais dificuldade do que você iria encontrar se tivesse feito esse planejamento de carreira. Rafael, ele vai ser correto? Não, você se corrige. Porque administrar é o quê? Planejar, dirigir, organizar, controlar. Quer dizer, se eu não consigo pôr em prática isso na minha vida pessoal e na minha vida profissional, lascou. Eu não preciso fazer administração. Aí vai estar tudo errado. Então, é esse o contexto. Depois que você passa desse processo, você precisa começar a fazer a leitura, dentro já desse processo educacional, você começa a fazer a leitura, qual o caminho que eu quero seguir? Eu quero ir para a administração pública. Não, eu quero ir para a administração privada. A professora Bertina colocou uma questão, eu vou fechar o pensamento e volto, tá, Rod? Quer dizer, eu vou para a administração pública, eu vou para a administração privada. Então, você primeiro tem que... É esse planejamento. Não, administração pública. Quer dizer, o que a administração pública me exige? Quais são as competências e habilidades que eu preciso desenvolver para entrar na administração pública? Qual é o conhecimento que eu preciso ter? Qual é o conhecimento que eu preciso ter para a administração privada? O que eu preciso ter para ser empreendedor? Ser dono do meu próprio negócio. Então, você tem que fazer essa leitura. E aí, de novo, vai a administração. Administrar é ter uma visão sistêmica, é ter uma visão holística. Eu preciso ter essa visão de cenário. Eu preciso elaborar e interpretar os cenários com qual eu vou conviver ou o qual eu estou escolhendo nesse primeiro momento do meu planejamento. Então, esse é um cenário que você precisa ter. Essa é a primeira questão. A segunda, eu quero falar depois que o professor Rodney ler essa questão que está aí no chat, para a gente não perder a linha de raciocínio. Vamos lá, professor Rodney. Eu vou ler porque precisa ficar registrado aqui no vídeo, né? Porque depois seus alunos consultarem, tá? A pergunta da professora Bertina, ela coloca aqui: qual a maior dúvida dos estudantes quando procuram informações? E depois faz uma outra colocação. Vocês têm atuado na verificação dos processos seletivos das organizações para oferta de emprego? Pois algumas ofertas apresentam características
para o técnico em administração, mas a vaga é direcionada para outro tipo de técnico. Tá? E duas colocações muito Professora importantes. Albertina, é perfeito. Olha só, isso cabe dentro do processo de fiscalização. Quer dizer, a primeira pergunta é qual é o tipo de informação, né? Qual é a maior dúvida dos estudantes quando procuram informações? Primeiro, depende. Assim, o questionamento que eles fazem é o seguinte: para que serve um conselho hoje? Eles fazem essa pergunta e a gente explica. A segunda questão é o seguinte: qual é o meu papel na organização? É o tema da palestra. Qual é o meu papel? Quer dizer, o que um técnico faz numa organização? A gente sabe que os professores explicam, alguns alunos têm a proatividade de ir à internet, buscar informações e tudo. Essas são as informações primordiais que eles querem saber. Quer dizer, qual é a minha área de atuação dentro de uma organização? É o que eles mais buscam informação, professora. A segunda, você nos coloca uma questão que é interessante. Quer dizer, vocês têm atuado na verificação dos processos seletivos das organizações para a oferta de emprego? Professora, eu vou te responder, não só você, mas, é claro, os alunos. Olha a importância, professor Roger, do técnico ter vindo para o conselho. Vou dar um exemplo real. Antes do técnico ir para o conselho, o CRA ele tem a verificação dos processos que chegam ao plenário para os conselheiros do CRA, por exemplo, de cancelamento de registro. E aí, quando o conselheiro pegava esse processo, olhava esse processo, qual era a alegação do profissional? Não, a minha área de atuação ela é de nível médio. Ela é de formação técnica. Eu não preciso atuar com um registro profissional de nível superior, se o meu cargo é de nível médio e nível técnico. Porém, na descrição do cargo, é de administração. E aí, o que o conselho fazia naquele momento? Concedia o cancelamento àquela pessoa e ponto final. Quando você muda essa questão e o técnico passa a fazer parte do CRA, olha como é que muda a resposta. Pede o cancelamento porque aquela vaga é de nível médio e de nível técnico. Isso eu vou chegando na resposta final da professora Albertina. Hoje, o conselheiro vai falar o seguinte: eu posso até conceder, mas o RH, você precisa colocar um profissional de nível técnico em administração formado e registrado. O que isso vai acontecer? Ou, infelizmente, o profissional ele vai ter que ser realocado para um outro local, um outro departamento de nível superior, ou ele vai ter que ficar registrado para trabalhar naquela empresa. Porque agora não se concede mais o cancelamento, porque aquela carga é de nível médio, nível técnico de formação de administração. Isso é garantia do emprego. Porque hoje eu tenho o técnico que é registrado. Então, ele tem que colocar um profissional lá. Isso é uma questão. E finalizando, você falou assim, pois algumas ofertas apresentam característica para o técnico em administração, mas a vaga é direcionada para o tipo de técnico. Isso é o papel nosso enquanto profissional, enquanto conselho. É claro que quando você coloca o conselho registrando a partir de junho de 2017, você tem um tempo de maturação, dezembro de 2017, você vira 18, quer dizer, você tem 18 começando a prospectar isso, mais 19 explodindo o técnico em administração. A gente está falando de 2 anos e meio para 3. Precisa se avançar. E tem avançado. A gente tem hoje, voltou com um processo de tecnologia que chama Big Data. Quer dizer, você está tratando com dados, business inteligente. Quer dizer, a gente hoje faz a fiscalização, professora Albertina, por prospecção. Antigamente você abria 1.500 processos por ano. Hoje eu posso abrir 50 mil por minuto. Em todas essas empresas que podem ter esse processo de fiscalização que você nos coloca. Então, isso vai ajudar a médio e longo prazo o próprio técnico a ter um mercado melhor. Mas eu falo para vocês, colegas técnicos, eu não estou transferindo, mas vocês vão me entender. E o Rod também pode complementar, a professora Albertina, quem quiser. Todos nós, quando nos registramos num conselho, e nós temos um conselho, nós somos fiscais da nossa profissão. Não tem ninguém mais interessado do que nós, profissionais, em proteger o nosso mercado. Denuncie no site do CRA, não precisa colocar a tua digital, o conselho vai correr atrás da sua denúncia. Vários colegas fazem denúncia de concurso, colegas fazem denúncia de empresa privada. Vá lá, denuncie, ajude a fiscalizar a profissão de vocês. Com isso, se gera o fortalecimento da profissão, a gente se torna mais unido e a gente se fortalece e as empresas começam a entender que se colocar profissionais lá que não têm a formação de nível técnico e administração na sua vaga, respectivamente, ela será, sim, autuada, fiscalizada.
Então, também passamos a ser fiscal da nossa profissão. Mais alguma questão aqui, professor? Isso é muito importante. Pode explicar melhor como se faz o plano de carreira nos estágios, isso se acentua. No estágio, professora Albertina, a gente não pode atuar. Não é o papel do conselho atuar nessa questão do estágio. O que eu fazia muito, hoje não tanto, era sempre conversar com os coordenadores de vagas do estágio, sempre procurando ali colocar para eles a importância de lançar a vaga de técnico, até mesmo de nível superior, mas que esses profissionais pudessem, de fato, fazer o estágio de administração e não desvirtuar ele para, por exemplo, não aqui querendo ter preconceito, mas muitos são direcionados para fazer telemarketing. E aí você acaba trazendo esses colegas da área administrativa para fazer telemarketing, na verdade, isso não é estágio em administração. E acaba o colega precisando daquela remuneração, porque por N fatores, e acaba muitas das vezes no final da sua formação, no final do seu estágio, não agregando um valor maior ao seu currículo de experiência na área, e aí tendo uma dificuldade maior depois, quando quiser avançar na sua carreira. Então, Mariana, é exatamente isso. Esse plano de carreira, quando eu falo, essa construção realmente, né? Primeira coisa, você já está correta, você está no seu curso técnico, já começou o seu plano de carreira. O que é que eu quero? Quero fazer o meu curso técnico. A partir daí, você precisa agregar valor ao seu curso técnico. Agregar valor é você fazer um curso de idioma. Ih, Rafael, tá feia a coisa, financeiramente tá complicado. Não tem problema. Quantos aplicativos gratuitos hoje a gente pode estar estudando? Não só inglês, como outros idiomas e outros cursos. Né? Você tem a carteira de CRA gratuitamente. Vai fazer os cursos na universidade corporativa, vai poder ler, vai agregando valor, quer dizer, vai assistir um seminário, um congresso, isso tudo você está construindo dentro do seu planejamento de carreira, para quando você chegar na hora de uma decisão, numa bifurcação, você está bem preparado, quer dizer, como eu estava, aí vou dar continuidade, como eu estava falando, quer dizer, o que eu quero ao final desse planejamento de carreira? Quer dizer, eu quero partir para a administração pública ou privada? E aí você tem que saber para onde você vai, ou o seu negócio próprio. E aí você descobrir, dentro desse tripé, dessa interseção, de repente, o que cada um pede. Né? Quer dizer, as competências de um e as competências de outros, sim e não, depende. Às vezes tem a interseção, tem várias competências e habilidades que servem para quem é empreendedor, para quem está na administração privada e para quem está na administração pública. Outra não, se acentua mais na administração privada. Enfim, isso tudo faz parte desse teu plano, do que você quer, do teu planejamento de carreira. Então, a partir daí, gente, a gente precisa entrar num processo que se discute hoje no mundo todo, isso se acentuou na pandemia, mas isso ia ser de qualquer forma, já se começava a discutir isso acelerou. Quer dizer, hoje você tem o Fórum Econômico Mundial, você tem o Fórum Econômico que passou na CNN, você tem no próprio CRA, no dia 9 de setembro, que a gente teve o encontro dos administradores do INCAD, que o tema foi de recapacitação profissional discutindo isso, você tem na sala de aula discutindo isso, você tem nos artigos, você tem em tudo quanto é lugar discutindo isso. É novidade, então, que você vai trazer, Rafael? De maneira nenhuma. A gente vem, muitas das vezes, para reforçar aquilo que o professor fala e também colocar uns pontinhos de interrogação na cabeça de vocês. Eu não vou estar aqui na aula motivacional de soltar balãozinho, prender papelzinho debaixo da cadeira, eu não tenho nada contra isso, mas não é o papel. Eu quero sair daqui provocando vocês, que vocês se sintam provocados. Falam assim, pô, que cara chato, mas cumpri o meu papel com vocês aqui. A gente precisa fazer o desenvolvimento das competências, habilidades, skills. Soft skill, hard skills. Quer dizer, o que é isso, Rafael? Quer dizer, são competências técnicas e competências comportamentais. Hoje está se discutindo isso no mundo todo. Apenas para a administração? Não, colegas. Isso discute no mundo todo, com todos os profissionais. Todos estão estudando, todos estão interagindo, todos estão buscando a melhor competência para disputar o mercado de trabalho. Só que essas competências que se discute, chamadas skills hoje, em 2015, teve uma vez que eu fui aí no instituto de vocês, acho que a professora Deise deve lembrar, eu passei isso. Só que não era chamada competência, habilidades e atitudes, skills. Mas hoje é. E veio outras nomenclaturas, que vieram outras abordagens, que vieram competências novas. Quer dizer, quando você vai para a competência técnica, é exatamente o que você está fazendo hoje. Quer dizer, as competências técnicas nada mais é do que a educação continuada. Vocês não podem parar de estudar nunca. Eu saí da formação técnica
Não importa, você tem que ir para nível superior, curso de extensão, pós-graduação, mestrado, doutorado, curso de idiomas, cursos extracurriculares, congressos, seminários, tudo isso faz parte de uma competência técnica, de desenvolvimento educacional, de educação continuada. A gente não pode parar de estudar nunca. E estudar necessariamente não está alinhado a um curso que você está fazendo. Como eu falei, é bom sempre reforçar. Ler um livro é uma competência técnica. É uma educação continuada. E nós, profissionais de administração, graças a Deus, segundo as últimas pesquisas, estamos mudando isso um pouco, porque o profissional de administração, ele lê e escreve muito pouco. Vídeos, processos de artigos. O profissional de administração sempre escrevendo muito pouco. Hoje está mudando esse cenário, graças a Deus. Estava lendo uma tese de doutorado e isso está mudando muito, e isso é muito importante. Quer dizer, o CRA tem oportunidade de vocês escreverem um artigo, colocar lá, chame um professor de vocês, aprenda essa cultura, desenvolva, porque isso é muito bom, isso gera currículo, isso gera um marketing pessoal de vocês, isso vai ajudar muito a vocês. Vocês vão para a questão das competências comportamentais, você tem uma série de questões. Né? Você tem a questão da inteligência emocional que se discute muito hoje, a questão da empatia, quer dizer, eu me colocar no lugar do outro, você tem a adaptabilidade, né? Você tem as relações interpessoais, você tem a questão da criatividade, da inovação, da negociação. Quer dizer, se a gente começar a falar aqui, né, professor, a gente vai falar que há de eterno várias competências e habilidades que estão se discutindo e que é extremamente importante. A área comportamental, que é fundamental hoje nesse processo. Eu quero trazer um exemplo para vocês terem uma ideia. Eu nunca aconteceu isso comigo, mas eu demiti uma estagiária minha, não por falta de competência no sentido gerencial, dela executar bem as tarefas, mas por comportamento. Comportamento. Quer dizer, às vezes você vê um profissional bem gabaritado, né? Uma bagagem interessante, mas muitas das vezes ele é demitido por conta do seu comportamento na organização. Cuidado com o que vocês estão fazendo. Eu digo comportamento não somente no cotidiano, dia a dia, mas as organizações através da inteligência artificial, dos robozinhos, nas mídias sociais. Nas mídias sociais. E aí, cuidado com o teu comportamento também, porque isso pode interferir na marca, na empresa o qual você representa. Mas, Rafael, eu trabalho 8 horas por dia, vou para casa, faço da minha vida o que quiser. Mas hoje, sabe como é que as pessoas me conhecem? Rafael do CRA. É o Rafael do CRA. Amanhã, dependendo do que eu venha fazer, infelizmente, é minha vida pessoal. Olha lá o cara do CRA, olha o que ele fez. Ninguém vai lembrar que eu tenho no CPF. Isso é muito complicado, mas é um mundo que a gente vive. Você concorda ou discorda, Rafael? Eu posso concordar e discordar dependendo da situação, mas eu estou dizendo para vocês que é uma questão real, uma questão que se coloca no mundo corporativo que a gente vive hoje. Então, a gente tem que começar a ter muito cuidado com o que está acontecendo. Então, você tem as competências e habilidades técnicas e comportamentais. E aí, agora eu abro de novo um espaço para entrar no terceiro passo que a gente vai finalizar. Tá bom, professor Roger? Mas eu vi que aqui o chat está bombando. Obrigado. O tema é realmente muito bom. Nós vamos ter que caminhar para o encerramento, por causa do Sim, tempo. por isso que eu tô olhando Já aqui a estamos hora lá. aqui. Eu vou fazer o encerramento após esse bate-papo aqui. Primeiro com Isso. a Sara aí, né, Roger? Fala aí. Isso. E o que acontece também, Rafael, além da questão da palestra do nosso presidente, né? Acho que é importante vir aqui falar para a comunidade, pedir para a coordenação de extensão articular aí com os grupos aqui internamente. Essa fala da nossa aluna, pegar aqui a Mariana Sara. Albuquerque. Mariana Albuquerque, ela colocou ali, ó, sobre o plano de carreira. Eu vi que você respondeu. Mas eu queria te pedir, Rafael, que você pudesse ver uma profissional do CRA, ou você mesmo, ou quem você achar que pode ser feito num dia específico, para que nós pudéssemos fazer com nossos alunos no planejamento de carreira, né? Tem Se condições vocês de puderem. indicar sim, professor Roger? Isso, que o CRA pudesse encaminhar um dia aqui, que mesmo que seja online, virtual, né, para que nós tivéssemos um encontro desse profissional de vocês de CRA com nossos estudantes de administração, né, para pensar o do eixo de gestão de negócios, se for possível, para fazer um atendimento personificado de atendimento, planejamento de carreira.
Aqui, não sei se você sabe, nós estamos organizando uma incubadora de empresas. Que legal! Estamos organizando uma incubadora de empresas, um projeto que a gente está tratando com muito carinho. Então, a ideia é que nós temos até em torno de, que, ó, quando ela crescer, né, temos até um quantitativo de algumas dezenas de empresas. Então, e acho que o CREA tem que estar muito próximo. Já o Sebrae já está com a gente, já manifestou apoio, o Conselho, o, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade. Então, assim, eu acho que é importante a gente começar a estreitar de fato, porque, para além da perspectiva educacional, acadêmica, existe uma aproximação e uma vontade do campus para essa área empresarial. Então, Maravilha! assim, eu quero muito agradecer aqui nominalmente, né? Vou falar aqui ao Alan Tavares, professor, a Albertina, professora, a Elaine, o Henrique, a Jussiara, a Luísa, professora, a nossa, né, Mariana Albuquerque e a Sara Caroline. Obrigado pela presença de vocês. E vamos encaminhar para o encerramento. Passa aqui as palavras finais, se quiser responder uma última situação aqui, Eu fica vou à responder vontade. a Sara aqui, professor Rod, me Isso, permite, fica por à favor? vontade. Claro, fica à vontade. Vamos responder a Sara, Sara e a gente eu lhe faz o confesso. encerramento. Sara, eu digo a você, como você está encerrando agora, deixa então para fazer quando você for aluna da Rural. Porque se você fizer a sua carteira agora, ela vai ter uma validade de 1 mês e meio para 2, entendeu? Porque ela vai ser até 31/12/2021. Então, é melhor você fazer a carteira de estudante quando estiver na faculdade, tá bom? Exatamente isso, professora Altina. Você vai na questão do pensamento crítico, analítico da organização, né? Cidadania, sustentabilidade do negócio, e é isso. E fechando com vocês, obrigado mais uma vez, olha, mas vamos caminhando aqui por conta do nosso horário. Você, além disso, você tem as tecnologias que estão aí, né? As tecnologias estão todas aí. Quer dizer, hoje você tem inteligência emocional, Big Data, internet das coisas, blockchain. A gente pode passar aqui a noite falando de várias tecnologias. A robótica aí. Só que não adianta nada a gente ter todas essas tecnologias se a gente não consegue fazer com que elas façam a integração com a área de conhecimento e desenvolvimento que a empresa precisa. Porque eu posso chegar para o professor Rony agora e falar assim, professor Rony, olha, eu tenho um projeto maravilhoso aqui na sua fábrica que eu vou otimizar, a produção vai aumentar, a margem de lucro vai aumentar, você vai precisar demitir 2 pessoas, vai precisar contratar uma pessoa que entenda dessa operação. E aí o Rony vai falar assim, Rafael, tudo bem, mas a minha fábrica, de repente, não tem essa demanda, não tem essa necessidade. Eu quero dizer para você o seguinte, a tecnologia ela dá desemprego, mas a tecnologia também, a gente tem que saber fazer o uso da tecnologia. Porque alguém tem que dar o start, porque o robô ele vai produzir, vai trazer uma informação. Essa informação e esse dado, quem vai tomar decisão somos nós. Administrar, tomar decisões. Se eu também não estou integrado, entendendo como conectar a tecnologia a essa base de conhecimento e para os meus processos, para o meu planejamento, nada disso adianta. Porque a gente fica assim, não, porque tudo se faz no telefone. Alto lá, calma. Porque eu já vi um monte de gente dizer que tecnologia resolve tudo. Se fosse assim, né, professor Roy? Eu pegaria, botaria um computador para dirigir a empresa, quando o computador falhasse, eu demitia o computador. Estava resolvido o nosso problema. E não é isso. A empresa, ela tem o ser humano. A empresa, ela tem pessoas. Gerir pessoas é a nossa capacidade, o nosso expertise. Então, não adianta, a gente pode... Agora, a gente precisa estar ligado. A inteligência artificial hoje ajuda nos processos de seleção das organizações, né? A gente vai fazer um currículo, botar no LinkedIn, tem que ter palavra-chave, porque os robozinhos hoje vai na palavra-chave para jogar você para o processo seletivo, né? Para que serve a questão do Big Data, quer dizer, business inteligente, o que eu vou fazer com esses dados? Porque não adianta. Para que eu vou ter cientista de dados se eu não sei o que cientista de dados vai fazer? Para que eu vou substituir a maior parte do médico cientista de dados se eu não sei o que fazer? Então, o gestor ele tem que ter essa capacidade intelectual, porque a Revolução 4.0, a indústria 4.0, é a sociedade do conhecimento. A gente não pode abandonar telefaiol. Isso é a base. A gente precisa ter isso para poder tomar as melhores decisões com a tecnologia. A tecnologia não é tudo. Ela ajuda, e ajuda em muito. Ela vai dar desemprego? Vai. A profissão vai acabar? Nenhuma profissão vai acabar. Atividades e funções daquela profissão, elas morrem, mas novas atividades e funções surgem. E aí que tem que estar o profissional de administração preparado. O nosso papel enquanto profissional de administração é fazer a leitura do cenário correto para que a gente não possa. Mas
Finalizando de fato, independente de qualquer coisa, professores e alunos, hoje a gente vive um momento que é conturbado no termo de organização, de sociedade, de uma maneira geral, no que sentido? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Muita gente trabalhando no home office ainda, muita gente voltando, outros trabalhando no processo híbrido. O mundo do trabalho mudou e vai continuar mudando. E a gente tem que ter essa capacidade de gestor de recursos humanos e entender essas questões. A gente passou o Setembro Amarelo, tem a questão do suicídio. Isso é um papel do psicólogo, um papel do gestor de RH, ficar de olho nessas questões. As pessoas estão trabalhando sozinhas, desenvolvendo síndrome do pânico. A organização não pode ser olhada apenas como número. E nessa pandemia se curvou como isso. Nós, profissionais de administração, temos um papel de responsabilidade social muito grande nas empresas. A gente precisa humanizar mais as organizações, porque na organização, que é o reduto mais autoritário que uma sociedade pode ter, é porque na organização que se discrimina o negro, a mulher, o deficiente, o idoso, o homossexual. Nós não vamos mudar o mundo. A gente não é o super-homem e nem a Mulher Maravilha. Eu costumo sempre falar isso, professor Roger, mas nós, enquanto profissionais de administração, e pela capacidade, pelo curso ser provocativo, pelo curso ser dinâmico e pela gama de informação que recebemos dos mestres na sala de aula e que a gente tem que estar de olho em volta do que está acontecendo, nós somos capazes, sim. O que eu faço com vocês hoje aqui é plantar mais uma semente. É um trabalho de formiguinha. E o nosso trabalho na organização, ele precisa, sim, ser um trabalho de formiguinha e plantar uma semente. A gente não vai resolver esses problemas dentro das organizações, mas o nosso papel é dar um basta de assédio moral, um basta de assédio sexual. Isso é o papel do gestor. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, não desistam do curso, continuem em frente. Pedras no caminho vamos encontrar sempre. Essas pedras precisam ser quebradas e novas pedras virão. Não desistam, continuem estudando. Continuem se desenvolvendo. Vocês amanhã é o reflexo, o exemplo da família de vocês. Amanhã vocês podem ser o primeiro formado em técnico, amanhã o primeiro formado em nível superior. E ser espelho de primos, de irmãos, de amigos que estão em torno, em volta de vocês. O que eu deixo aqui é sempre o meu abraço, o meu carinho. O CRA está à disposição, mas eu, enquanto profissional, o que eu puder ajudar, sempre vou poder ajudar, professor Roy. E dizer da gratidão de reencontrar, e a felicidade e a responsabilidade de falar, e para duas professoras maravilhosas que puderam me ensinar, me dar o caminho, me dar a orientação para que eu pudesse me desenvolver como profissional. Minha gratidão é eterna a vocês do Instituto e parabéns pelo evento, parabéns pelo sucesso. Olha, conta conosco, se cuidem, um abraço, muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado. Olha só que palestra incrível do administrador Rafael. É para nós um privilégio, uma honra recebê-lo aqui, né, Rafael Monteiro. E essa é uma parceria que se inicia, tá? Então, que já se havia iniciado lá atrás, que se fortalece na nossa gestão, que é uma gestão pró-administração, pró-administrador. E é isso. Então, Rafael, muito obrigado. Terminamos aqui. Agradecemos a você que estamos aqui até agora e vamos em frente. Sucesso, paz, beijo e vamos em frente. Abraço, pessoal. Tchau, abraço tchau. a todo mundo Um abraço. CRA e a todo mundo aqui, todos que estão nos acompanhando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Existe uma força dentro de cada um de nós. Uma fonte inesgotável que nos move e nos motiva todos os dias. Que nos faz acordar pela manhã e perguntar: como posso contribuir por um futuro com mais oportunidades, igualdade, mais esperança? Essa força é a energia que nos inspira, desafia. É a conexão que nos une e nos torna uma rede. E desde 1909, é isso que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica tem feito de melhor. Através da oferta de educação inclusiva e de qualidade, conectamos as experiências de um passado que nos orgulha com o trabalho de um presente em constante construção. De norte a sul, representamos a esperança de um futuro melhor para todos os brasileiros. Representamos desenvolvimento. Hoje somos muitos e estamos espalhados por todo o Brasil.
Somos milhares de histórias sendo escritas, desenhadas, transformadas. Histórias como a do Dério, da Jennifer, da Júlia. Somos muitos braços, mentes e corações unidos pela educação pública, gratuita e de qualidade. Há mais de um século, somos referência mundial em educação profissional. Temos na internacionalização uma ferramenta de integração e formação multicultural. Somos projetos de extensão que melhoram o dia a dia das pessoas. Somos pesquisas que trazem soluções inovadoras, tecnológicas, inclusivas, sustentáveis. Soluções que orgulham o Brasil e conquistam o mundo. É isso que nos inspira e motiva todos os dias. Essa é a nossa força. A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.